Por que você está falando isso, pastor? Porque Deus colocou no meu coração. Porque às vezes nós nos apressamos um pouco com as coisas e a gente quer meio que meter os pés pelas mãos e quer colher onde a gente nem semeou. E a gente quer colher antes que a terra dê o fruto. Na oração, irmãos, não tem esse negócio de automatizar. No mundo que a gente vive é um mundo muito automático, um mundo moderno, né? Você aperta o botão e aparece, é o computador, é tudo que você faz na vida. É muito rápido, é muito instantâneo, é muito moderno. Os computadores, vão ficando cada vez mais velozes. Os computadores vão ficando cada vez mais rápidos. E todo mundo quer ter um computador mais rápido. Todo mundo quer apertar um botão e já apareceu na tela. Todo mundo quer trabalhar com algo que seja instantâneo e rápido. Na oração não é assim. Na oração diz Deus: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quando o Senhor Jesus ensinou os seus discípulos a orar, ele disse: olha, quando você for orar, sai do meio do burburinho, sai do meio do barulho, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala em secreto com o teu Pai que está em secreto. Glória ao nome de Jesus. Jesus nos ensinou a estar à parte com Ele. Olha, quem está no lugar à parte com alguém é alguém que tem intimidade com alguém. Se você não tem intimidade com uma pessoa, você vai estar com ela em lugar público. Mas se você tem intimidade com a pessoa, você pode estar com ela em um lugar privado. E quando você está com Jesus em um lugar privado, você começa a desenvolver algo que se chama comunhão mais profunda com o Senhor Jesus Cristo. E quando nós desenvolvemos essa comunhão com o Senhor Jesus, nós aprendemos alguma coisa a respeito da oração. O Senhor Jesus nos ensinou a orar. O Senhor Jesus nos ensina a orar. O Espírito de Deus nos ajuda a orar. A Bíblia diz que nós não sabemos orar, mas o Espírito de Deus, ele ajuda as nossas orações. E ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, ele auxilia nas nossas orações. Por quê? Porque às vezes nós estamos tão ocupados, nós estamos tão agitados, às vezes não é nem ocupação, irmãos, é ansiedade. Eu acho que os irmãos não têm isso aqui não, mas lá na Flórida a gente tem um pouquinho de ansiedade, não é? Se você me vê desse tamanhozinho aqui, você já me conheceu um pouquinho mais magro do que isso, eu sou um pouquinho gordinho assim por causa dessa tal de ansiedade, não é? Quando chega a ansiedade a gente começa a comer, tem gente que perde a fome, né? Eu ganho fome. Quando eu tenho ansiedade dá vontade de comer até as panelas, né? Então a ansiedade, às vezes a gente está tão ansioso que você não tem como parar, você não para estar com Deus. Escute o que eu vou lhe dizer essa noite em nome de Jesus: não tem outra receita. Com Deus você tem que parar e tomar tempo com Deus, e tomar tempo com Deus, e tomar tempo com Deus. Eu não sei se os irmãos que são de Sumaré se lembram, nossas escolas bíblicas, havia um irmão que morava aqui em Nova York, irmão Costa Dyer, era um judeu médico que tinha um bigode bem grande assim, ele enrolava o bigode, ele era baixinho, não que isso o desmereça em nada, mas ele era de pequena estatura e ele pregava muito bem, muito, era uma bênção. Um dia ele chegou em São Paulo e ele então me disse assim: eu preciso falar com você. Deixa eu abrir um parênteses um segundo, por favor. Me desculpem que eu bebo muita água, irmãos, por dois motivos. Primeiro, porque eu tenho sede, né? E o segundo é porque eu sou filho de cearense, irmãos. Então a seca no Ceará, você sabe como é. E cearense não pode ver um copo d'água. Enquanto a água não acabar, eu vou estar bebendo. Feche parênteses, por favor. E ele disse para mim: eu preciso conversar com você. Eu disse: pois não. E entramos lá numa sala, aconteceu de ser o gabinete pastoral. E ele falou para mim: olha, eu estava orando lá em Nova York e Deus colocou você diante de mim. Eu comecei a orar por você. E Deus me mostrou que você está doente. Eu disse: aham. Naqueles dias, irmãos, até a água que eu bebia me dava azia. Tudo que eu comia me fazia mal. Eu estava com gastrite. E aquele irmão falou tudo que eu tinha. Se você tem esse problema, esse problema, esse problema, esse problema. Então ele pegou uma caixa de papelão,
assim e disse: olha aqui, eu trouxe remédio para você. E trouxe um monte desses remédios que tem aí no Walgreens, sabe, aqueles Sun não sei o quê, não é? Pegou um monte daquele remédio e levou para mim. Ele era médico, ele já está com o Senhor, e ele disse: está aqui, olha, você vai se cuidar, vai fazer isso, ok, amém, muito obrigado. Ele disse: agora para um pouco. A razão pela qual você está doente é porque você está trabalhando muito, e você está muito ansioso. Naqueles dias eu já estava trabalhando em tempo integral no ministério da obra de Deus, e ele disse para mim: quem é que tem o primeiro lugar na sua vida? Eu disse: a obra de Deus. Eu dou prioridade na minha vida para a obra de Deus. Qualquer outra coisa eu paro para fazer a obra de Deus. Ele disse: está errado. Eu disse: como está errado? Ele disse: em primeiro lugar, não é a obra de Deus, é o Deus da obra. Porque às vezes nós nos ocupamos tanto com a obra de Deus, que nos esquecemos do Deus da obra. Nós cantamos, nós pregamos, estudamos, ensaiamos, mas não oramos. Não tomamos tempo com Deus da obra, não falamos com Deus. Ele disse: Deus tem que ser em primeiro lugar. Eu disse: amém, aprendi. Ele disse: em segundo lugar. Eu disse: a obra de Deus. Ele disse: errado de novo. Eu disse: como errado, irmão? Ele falou: não, em segundo lugar, não é a obra de Deus, é você. Eu disse: eu? Ele disse: você. Mas como pode? Eu não posso ser tão importante assim, mais importante do que a obra de Deus? Ele disse: é, porque se você não estiver bem com Deus, se você não tiver boa saúde, se você não cuidar da sua vida física, emocional, espiritual, você nunca vai fazer a obra de Deus bem feita. E ele me falou uma coisa que nunca mais eu esqueci. Ele me disse: você só vai dar o melhor de você para Jesus, quando você estiver no melhor de você. E eu aprendi aquilo e glorifiquei o nome de Jesus. Ele disse: em terceiro lugar. Eu disse: a obra de Deus. Ele disse: errado de novo. Eu falei: esse homem está desviado. Ele disse: em terceiro lugar, é a sua família. Eu disse: mas como, irmão? Ele disse: se você não cuidar bem da sua família, principalmente dos da sua casa, você nega a fé e é pior do que o infiel. Você nunca vai fazer a obra de Deus bem feita se os seus filhos não estiverem servindo ao mesmo Senhor que você está servindo. Se a sua esposa não estiver servindo ao mesmo Senhor que você está servindo. Você vai ser um pastor frustrado. Na expressão nossa brasileira seria mais ou menos como dizer: você vai ser um pastor meia boca, não é? Você vai ser um homem de Deus que não vai ser completo, feliz. Cuide da sua família. Eu disse: amém, entendi. Ele disse: em quarto lugar na sua vida. Eu disse: a obra de Deus, pelo amor de Deus. Ele disse: ok, a obra de Deus. Disse: quinto lugar na sua vida, as demais coisas. E o sexto eu acrescentei por mim mesmo: a sogra, não é? Então, em primeiro lugar, Deus. Em segundo lugar, eu. Diga: eu. Em terceiro lugar, a minha família. Em quarto lugar, a obra de Deus. Em quinto lugar, as demais coisas. As demais coisas vêm depois. E aquilo, irmão, marcou tanto a minha vida. Achei tão bonito. E eu fui orar a respeito disso. Disse: Senhor, eu tenho que reescalonar meus valores. Eu tenho que mudar a minha vida. Eu tenho que mudar as minhas prioridades. Eu tenho que mudar a minha agenda. Porque eu jejuo uma vez na semana, fico lá lendo Bíblia, estudando, mas na verdade, quantas vezes a gente prega na Bíblia, a gente pega na Bíblia muito mais para fazer um esboço do que para comer. E a Bíblia não foi feita para a gente simplesmente fazer esboço, ela foi feita para nós nos alimentarmos, para nós comermos. E eu fiquei pensando em tudo isso e comecei a pensar nas minhas prioridades e na minha comunhão com Deus e comecei a pensar o que é que realmente Deus quer que eu faça, porque eu estava envolvido numa série de coisas na obra de Deus que eu não sabia exatamente se eu estava agradando a Deus. Às vezes a gente está fazendo um monte de coisa na obra de Deus e a gente acha que está agradando a Deus, a gente acha que é aquilo que Deus quer que a gente faça. Escute em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus tem um plano na sua vida.
E às vezes você está servindo na casa de Deus e diz, mas eu estou servindo a Deus e estou servindo de todo o meu coração, mas o seu lugar eventualmente não é aí, ou a prioridade não é essa. De repente Deus tem para você um outro lugar também, onde Ele quer te preparar para aquilo que Ele quer fazer na sua vida, para que você possa fazer aquilo que Ele quer que você faça amanhã na sua vida. E todas estas coisas começaram a caminhar na minha mente, eu comecei a orar e interessante, eu aprendi a orar. Isso me deu uma escala de valores e me ensinou a orar. E quando eu começo a orar, eu começo em primeiro lugar com Deus, adorando a Deus. Irmãos, a palavra de Deus diz no Salmo 100, entrai na presença dEle com louvor, e em seus átrios com hinos. Quantas vezes nós nos jogamos no chão, as lágrimas, e dizemos, Deus me socorre, eu não aguento mais essa luta, eu não aguento mais esse problema, até quando o Senhor muda esse estado de coisas? Meu Deus, eu já não estou mais aguentando tudo que está acontecendo na minha vida. E parece que Deus olha para nós e diz assim, good morning, bom dia, boa tarde, você está bem? Você já pensou se você chega em casa como esposo e a esposa te recebe na porta e diz, eu não aguento mais essas crianças, eu já não suporto mais esses meninos, todos eles puxaram o pai. Você já pensou que ruim é quando você encontra com uma pessoa e a pessoa já vê, está acontecendo um problema aí, está acontecendo isso e aquilo, e você fala, pode ser, irmão, tudo bem? Uma coisa de cada vez. Lembra que Jesus nos ensinou? No capítulo 6 de Mateus, basta a cada dia o seu mal. One day at a time, um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Basta a cada dia o seu mal. Quando você entra na presença de Deus, irmãos, tem uma coisa que a gente... Eu sou um pai assim, muito meloso, eu gosto de abraçar, de beijar, eu sou filho de nordestino, né? Nordestino é meio assim, né? Então, meu pai é cearense, e a gente é meio assim. Então, eu gosto, às vezes, dos meus filhos, se eu não fizer manha para as minhas filhas e para a minha neta, quem é que vai fazer? Né? Meu filho está educando a minha neta, mas eu, eventualmente, estou deseducando. Quando ele quer brigar com ela na minha casa, eu digo, não, aqui ainda quem manda sou eu. Olha como o cachorro me obedece, né? Então, eu falo, não, aqui ela pode fazer o que ela quiser. É gostoso você fazer manha para as suas filhas, principalmente as meninas, porque a relação pai com menina é diferente, não é? E para a neta, a minha netinha está doentinha, agora há pouco falei com eles, ela já estava melhor, gripezinha, né? E eu, meu Deus, tadinha, tão doentinha, vovô. E ela se colocava aqui no meu ombro e ficava toda manhosa, não é verdade? Agora, tem uma coisa mais ruim do que você encontrar com o seu filho, e o filho já veio reclamando, pai, porque não sei o quê, Imagine quando você está entrando na presença de Deus. Irmão, para você conseguir uma vaga na agenda de algumas pessoas é difícil. Para você falar com algumas pessoas é difícil. Para você ter acesso àquelas pessoas não é tão fácil. Deus abre a sua agenda para você 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. À sua disposição. Quando você chega, Deus não fala, olha lá se está marcado na agenda, vê lá se está, não é? Se está lá marcado o nome dele, o nome dela, não. Quando você vai chegando, Deus vai falando hoje, olha aí, abre a porta de pérola aí, é o meu filho que vem chegando, é minha filha que vem chegando, aqui não tem assunto importante, aqui não tem ninguém mais importante, é o meu filho que vem, é a minha filha que vem. E quando você entra na presença do Senhor, você tem que entrar na presença do Senhor, adorando a Deus.